Olá pessoal, meu nome é Francisca Genari Moreira Silva, eu sou acadêmica em Geografia Licenciatura na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Faço parte do Laboratório LEAC, né, sou pesquisadora, que também é pertencente ao curso de Geografia. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma pesquisa cujo tema é a caracterização termohigromérica sazonal em espaços abertos de lazer, uma análise do período seco e chuvoso em praças e parques urbanos na cidade de Sobral, Ceará. Essa pesquisa ela também foi realizada pelo aluno Francisco Igor Costa Paiva, graduando em Geografia Licenciatura, e pela mestranda Andrea Cardoso de Souza. Essa pesquisa ela foi orientada pelo professor doutor Jander Barbosa Monteiro, que também é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A introdução. Muito se tem falado a respeito das mudanças climáticas e como as cidades elas estão se preparando para lidar com os efeitos advindos dessa crise climática. Então, Viana, em 2006, vem falar que desde o surgimento da Terra houve variações no clima. Só que essas variações elas vieram acontecendo de forma muito natural devido a alguns fatores, como a precessão dos equinócios, a oscilação da órbita terrestre, entre outros. No entanto, estamos tendo, ultimamente, modificações bem intensas no meio natural. E isso vem acontecendo a partir da segunda metade do século XX, na qual, a partir do processo de urbanização, o clima ele passou a ter um outro agente modificador que todos nós conhecemos muito bem, que é o próprio homem. Qual o objetivo da pesquisa? A pesquisa ela objetivou realizar uma caracterização termohigromérica em espaços abertos de lazer, localizados em ambientes semiáridos na cidade de Sobral, Ceará, bem como analisar os microclimas presentes em 5 praças e parques selecionados na cidade para realizar uma análise sazonal microclimática, considerando os períodos secos e chuvosos, bem como considerando também as influências, as interferências físicos, naturais e materiais humanas. A metodologia. Pretendendo ter um embasamento teórico-metodológico, buscamos aí leituras de autores que trabalham o conforto térmico. Então, em especial, aqueles que fazem pesquisas em localidades situadas no semiárido. Após o levantamento bibliográfico, foram selecionadas as 5 praças e parques na cidade de Sobral: a Praça de Cuba, a Praça Renato Parente, o Parque Pajeú, Parque da Cidade e a Praça do Patrocínio. As aferições termohigroméricas elas foram realizadas em 2 oportunidades, no dia 14 de outubro de 2021, que é o período seco, e no dia 13 de abril de 2022, o período chuvoso, com registros horários realizados entre as 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Então, foram posicionados equipamentos nos 5 pontos de coleta, na qual todos ficaram sob a supervisão de uma equipe responsável por estar manuseando esses termohigrômetros, aclopados no interior dos mini-abrigos meteorológicos de madeira, sendo que esses mini-abrigos, eles são brancos, e tem aberturas na lateral e frontal para ter uma entrada aí de ventilação e radiação solar difusa. Aqui nós também trazemos algumas fotos dos pontos de coleta. Na foto 1, nós temos a Praça de Cuba, que é localizado no centro de Sobral, ali o coração comercial da cidade, em que a gente tem um fluxo muito intenso, tanto de pessoas quanto de veículos. A Praça 2, a Praça do Patrocínio, 3, Parque da Cidade, 4, Parque do Pajeú e 5, Praça Renato Parente. A partir dos gráficos elaborados com a temperatura interna e externa e a umidade para os 5 pontos selecionados no município de Sobral, por meio dos gráficos, nós conseguimos fazer uma análise da variação horária da umidade e da temperatura no decorrer do dia 13 de outubro de 2021 e do dia 13 de abril de 2022, sendo um estudo do período seco e também da estação chuvosa. Em todos os períodos analisados, as menores temperaturas elas ocorreram entre as 6 horas da manhã às 8 horas, com temperaturas um pouco abaixo de 30 graus,
Já as maiores temperaturas foram registradas no período da tarde, entre 12 horas e 4 horas, com temperaturas acima a 30 graus. No dia 14 de outubro de 2021, no período seco, né, os levantamentos dos dados apresentaram a variação na temperatura interna do abrigo no período da manhã, onde tivemos 24,7 graus no Parque da Cidade, a 26,2 graus na Praça Renato Parente, às 6 horas da manhã. Então, ao passar do tempo, né, houve um aumento significativo nas temperaturas de todos os pontos, fazendo com que as maiores temperaturas fossem registradas durante o período da tarde, às 3 horas, em especial, né, na Praça de Cuba, com a temperatura interna de 37 graus. Ademais, né, os dados coletados no período chuvoso, no dia 13 de abril de 2022, apresentaram diferenças bem perceptíveis em relação ao período seco. O Parque Pajeú registrou às 6 horas da manhã 22,9 graus, enquanto que no período seco tinha registrado 25,9 graus. Então, assim já percebemos a influência das chuvas na redução da temperatura e da umidade relativa do ar. Por outro lado, nós temos a Praça Renato Parente, que registrou 25,1 grau, diminuindo apenas 1,1 grau em relação ao período seco. Curiosamente, a praça, né, mencionada, ela está com vegetação em crescimento e é localizada perto do maciço residual da Meruoca. Em relação à umidade do período seco, fica muito clara a importância da vegetação e dos corpos hídricos para o aumento da umidade em determinados pontos. As menores umidades foram registradas na Praça de Cuba, que curiosamente, né, durante a manhã, a Praça de Cuba apresentou a maior umidade registrada no período seco, com 62% às 6 horas da manhã. E aí, com o passar das horas, vai diminuindo aí o valor das umidades, tendo uma queda aí significativa ao decorrer do dia. Às 8 horas da noite, o Parque da Cidade registrou uma umidade relativa do ar de 90%, sendo aí o maior registro, né? Essa umidade pode estar associada à grande quantidade de vegetação presente, assim como o Riacho Pajeú, que passa pelo local, enquanto os menores registros de umidade foram 84% na Praça de Cuba e Praça Renato Parente. Considerações finais. Portanto, né, a partir dos registros realizados no período seco e chuvoso nas praças e parques da cidade de Sobral, fica muito clara a influência da urbanização no clima da cidade, dando origem ao que chamamos de clima urbano, em especial, né, quando avaliamos aí o microclima nos espaços, né, analisados. Alguns desses equipamentos recém-inaugurados pela gestão atual, como o Parque Pajeú, ele vem recebendo muitas melhorias no que diz respeito à revitalização, requalificação, incluindo aí o plantio de novas árvores, manutenção, recuperação de corpos hídricos, o que pode, né, ter influência significativa quanto ao conforto térmico dos citatinos, principalmente no que se diz respeito, né, ao espaço de lazer. Agradecemos à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, pelo financiamento da pesquisa. Essas foram nossas referências utilizadas, né, durante a pesquisa. Obrigada pela atenção de todos.